Deus, queria apresentar a minha digníssima esposa que está aqui. Por favor, meu amor, fique de pé. Bem, linda, né? Aprecie com moderação. Senão eu vou ter que dar outra face, né? Bem, pode sentar, amor. Tati e Maurício também congregam lá conosco, que está aqui. Eles que nos trouxeram aqui através do Mazinho e da Ana Marta, a gente já conhece. A minha esposa teve um problema de ombro, né, amor? A Marta foi lá e resolveu o problema dela como fisioterapeuta. Diante do Senhor, irmão. Amém? Antes de entrar na palavra, eu gostaria de dizer que o Senhor, o Espírito Santo, me deu alguns livros para escrever. Na verdade, eu já tenho 5 livros escritos, mais 2 publicados apenas, né? Eu queria deixar para vocês aqui, esse é o lançamento de agora, que eu acabei de lançar lá na igreja. É um título um pouco difícil, mas é necessário, que é esse aqui, Honrando os Inimigos. Não é fácil no mundo que a gente vive hoje praticar o que está aqui, mas eu aconselho vocês a ler. Vocês vão entender que o inimigo ele é importante para o nosso crescimento. Quem é filho de Deus, de fato, de verdade, tudo que acontece na vida de um filho de Deus vem da parte do Espírito Santo, até o inimigo. Até os inimigos. Só você olhar lá um pouquinho na vida de Jó, você vai ver o que o inimigo fez na vida de Jó, que fizeram, tudo isso está aqui no meu livro. Fizeram na vida de José, na vida de Davi, e como que eles cresceram. Amém? Depois eu vou deixar em algum lugar ali para vocês, se quiserem adquirir e me abençoar. Amém? E também tenho esse livro aqui, que é o Caráter da Noiva, que nada mais, nada menos que é o caráter de um cristão, como nós devemos se comportar. Porque na igreja, irmãos, todo mundo é santo, todo mundo é lindo. Mas a pergunta que eu faço é: quem nós somos quando os holofotes não estão sobre nós? Quem nós somos, quem eu sou quando a minha esposa não está perto de mim? Quem eu sou quando as ovelhas do Senhor que eu pastoreio não estão perto de mim? Quem eu sou quando eu não estou na igreja com meus irmãos? É o caráter da noiva, é o caráter do cristão. Amém? Depois eu não sei, alguém vai arrumar um lugar, pedir autorização o Carlão, se vocês quiserem depois adquirir. Eu gostaria que vocês adquirissem, amém? Então vamos lá. Quero falar um pouco sobre os fundamentos de um casamento, de um relacionamento. Na verdade, na sociedade em que nós vivemos hoje em dia, está tão banalizado, está tão mudado, que mais do que uma restauração, mais do que uma transformação em um casamento, num relacionamento, o que nós estamos precisando hoje é de um transfundamento. Precisamos mexer nos fundamentos do casamento e do relacionamento. Hoje nós vamos passear um pouquinho. Alguém me falou que termina meia-noite, não é, irmã? Brincadeira, são 8h20, daqui a 40 minutos, 1 hora a gente termina, se Deus permitir. Então nós precisamos transfundar o relacionamento de um casamento que nós temos. Porque muitos de nós começamos os nossos relacionamentos de forma completamente errada, de acordo com o que está com a palavra de Deus. E aí nós vamos empurrando com a barriga. E você vai entender porque muitas coisas hoje dão errada no casamento. Né? Eu, às vezes, até me sinto aqui, olhando para a irmã Noemi, seu esposo, né? 58 anos de casado. Como é que eu vou ensinar um casal desse de fundamento? Né? Me sinto como Daniel na cova dos leões, olhando para eles. Não é? Mas tem muita gente aqui que precisa aprender o correto da palavra de Deus. Eu sempre falo que está aqui na palavra de Deus, está aqui, irmãos. O que complica a nossa situação, porque nós estamos querendo ir atrás
daquilo que Jesus já conquistou para nós, através de campanhas, através de correntes, através de um monte de coisas, se Ele já conquistou para nós. E quando eu vou ler a palavra aqui, se você quiser, prepara a palavra que nós vamos ler bastante. Estou sentindo falta aqui do meu mouse. Nós vamos ler Gênesis 2, 21 em diante. Eu queria ler com você algo, antes de entrar na palavra, que é o que eu estava falando. Às vezes nós vamos atrás daquilo que Jesus já conquistou para nós na cruz. Por quê? Por falta de princípios da palavra de Deus. Por falta de cumprir os princípios da palavra de Deus. Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acabou. O problema é que as pessoas não estão buscando o reino de Deus. Elas estão buscando a religião evangélica. Elas estão buscando religiões, estão buscando os seus interesses, porque buscar o reino de Deus é um alto preço a pagar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, não a nossa justiça. A nossa justiça, a palavra de Deus diz que é trapo de imundícia, não vale para nada. Mas quando nós queremos viver de fato e de verdade o reino de Deus, nós temos que cumprir os princípios da sua palavra, que as coisas vão acontecendo normalmente. E quando eu olho para esses heróis da fé, muitos de nós olhamos para ele pelo lado positivo, mas até eles cometeram os equívocos. Deus falou assim para Abraão: sai da tua terra, sim ou não? Sai da tua terra e vai para uma terra. Abraão, ele obedeceu, sim ou não? Não. Ele levou Ló com ele. Era o sobrinho dele. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele sai da terra. Ou seja, ele cumpriu parcialmente. Mas ele não era para ter levado o sobrinho com ele. Não era. Ele diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Você vai ver que esse versículo vai estar dentro do que eu vou estar ensinando a vocês aqui daqui a pouquinho. Abraão sai da terra, mas ele leva um parente com ele, que não era para ter levado. E aí, quando você vai ler a história, você vai ver que durante um tempo, os pastores de Ló, com os pastores de animal mesmo, com os pastores de Abraão, começaram a ter problemas, começaram a brigar, começaram a discutir. Né? E aí, o que acontece? Abraão chega para ele e fala assim, olha o que Abraão fala para ele. Abraão fala assim, lá em Gênesis 13, 14. Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E eu irei para a esquerda. E aí, Ló sai, vai embora. Vocês sabem onde Ló foi parar, depois de Abraão foi pegar ele. Foi lá para Sodoma e Gomorra, né? Mas quando Abraão toma essa decisão, Deus falou, sai Abraão, sai daí. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai desse meio aí. Você está sendo, em outras palavras, você está sendo contaminado. Eu quero te abençoar, mas sai daí. E ele sai e leva Ló com ele. E aí chega uma hora que ele fala, meu sobrinho, não dá mais para a gente andar junto, não. Está ruim aí. Vocês estão brigando. Então, vamos fazer o seguinte, escolhe para onde você quer ir. Para onde você for, eu vou para o outro lado. E aí a Bíblia diz que, assim.
E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Você pode ser dizimista, e tem que ser dizimista. Hoje eu até fiquei feliz aqui com o que a jovem leu aqui, exatamente esse versículo que a gente coloca no nosso envelope lá. Que quem quer dar, que dê com alegria, que não fique constrangimento. Então, quando você vê, você pode dar o seu dízimo, você pode dar a sua oferta, você pode estar na igreja de segunda a segunda, você pode fazer campanha, você pode fazer corrente, você pode fazer votos, você pode fazer o que você quiser, querido, mas se você descumpre o princípio da palavra de Deus, você não vai alcançar o objetivo que você quer. Quantos estão entendendo aqui? O que vai te levar ao propósito que você pretende ir é cumprir os princípios da palavra de Deus. Eu acabei de ler aqui de um pai na fé chamado Abraão, que não era para ele ter levado, o sobrinho dele com ele levou. E porque ele levou, Deus não abençoou até que ele abriu mão, tivesse que abrir mão. E é sobre esses fundamentos, pelo menos aqui eu elenquei, eu relacionei aqui 3 fundamentos básico de um casamento. E quando a gente descumpre esses fundamentos, nós às vezes temos sérios problemas no nosso relacionamento. Vamos voltar lá para Gênesis 2, se eu não me engano. Vamos lá para Gênesis 2. Diz assim. Então, Gênesis 2, 21 a 25. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher. Aí é que vem esses 3 princípios fundamentais para o casamento. Portanto, do homem foi tomada. Porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se a sua mulher e apegar-se a ela, e serão 2 uma só carne. E estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonharam. Amém? Então, quando nós vamos ver o primeiro princípio que nós temos aqui, não é a unidade do casal. Porque nós vamos casar, nós vamos ser unidos, amém? Tem que ser unido. Mas o que acontece? O primeiro fundamento que nós temos que ter no nosso casamento, quando nós casamos com alguém, não é a união, ela vem depois. O primeiro fundamento é deixar. É deixar pai e mãe, é deixar os parentes. Esse é o primeiro fundamento, que é o que mais tem acontecido nos relacionamentos conjugais. Agora, nós precisamos entender que esse deixar não é deixar de qualquer jeito, é deixar debaixo de honra. Emancipação sem honra é maldição. Aí você vê que quanta gente sai de casa para casar com motivações erradas, e aí você entende porque muitos relacionamentos não dão certo. Como a irmã falou aqui, nada de divórcio. Mas, infelizmente, é uma triste notícia, mas o índice de divórcio de cristão está igual ao de ímpio, se eu não me engano, até maior. Tem sido uma vergonha. Então, o primeiro fundamento é deixar. E deixar com honra. Não é deixar de qualquer jeito. É por isso que muita gente hoje casa,
mas não cumpre esse fundamento, esse princípio de deixar pai e mãe. Quando nós casamos, entenda isso para eu não ser mal compreendido. Amém? Eu já não tenho meu pai, não tenho minha mãe, já estão no Senhor, mas eu tenho meu sogro e minha sogra. Minha sogra congrega conosco, meu sogro está num processo ainda de conversão. E sempre que eu prego isso, às vezes minha sogra está ali, eu não tenho dificuldade de falar isso, porque ela hoje já entende isso. A sua família é sua mulher e seus filhos. Enquanto nós, casados, não arrancar esse cordão umbilical, a gente entende o que eu estou falando, irmão, para não ser mal compreendido. A gente não se divorciar de papai e mamãe e parente, e isso nós vamos levar isso para o nosso casamento. E isso não é legal. Vai ter completamente interferência. É cada macaco no seu galho. Desculpa eu falar assim, amém? É claro que eu não estou falando que nós temos que abandonar os nossos pais. Por exemplo, eles são muito úteis para nós. Hoje mesmo minha sogra não estava em casa, nós temos uma filhinha de 11 anos. Normalmente ela que fica conosco, eles nos ajudam bastante. Não é isso que eu estou falando. O que nós precisamos entender é separar essas coisas, é saber separar. Isso. Então, o primeiro fundamento é saber deixar. Quando eu falo deixar no casamento, e aí você leva, emancipar, você leva para o seu lado profissional também, se você quiser. Você leva para a sua vida, para a igreja também, você pode levar. A Bíblia diz melhor, Eclesiastes diz, é melhor o fim do que o começo. Amém? É melhor a saída do que a entrada. Porque emancipar, quando nós vamos falar de empresas também, de mundo corporativo, que eu trabalhei muitos anos, hoje eu sou aposentado, mas ainda trabalho, entre aspas, mas quando nós saímos mal de uma empresa, nós estamos carregando conosco a maldição. Nós precisamos saber sair. Quando nós sairmos mal de uma igreja, de um ministério, nós estamos carregando uma maldição. Aquilo que é mal resolvido, vai ter uma hora que a fatura vai chegar. Então, quando eu estou falando de nós aqui que já somos casados. Talvez muitos de vocês, como eu não, porque eu e minha esposa seguimos esses princípios. Mas alguns de vocês podem ter casado sem saber deixar esse relacionamento. Muitos saíram brigados com o pai, com a mãe, não pediram a benção do pai, da mãe. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém vem congregar conosco no nosso ministério, que está passando dificuldade no casamento, uma das primeiras perguntas que eu faço: seus pais abençoaram o relacionamento de vocês? Seu pastor abençoou o relacionamento de vocês? Deus está de acordo com isso? Amém? Isso é um fundamento, assim, é um fundamento importante para a gente seguir, porque se o meu pai e minha mãe, o meu pai já tinha falecido quando eu conheci minha esposa, mas o pai dela, a mãe dela estava vivo, o meu pastor, nós éramos de igreja diferente, o meu casal de pastores e o casal de pastores dela, todos eles abençoaram o nosso relacionamento. Antes de abençoar, ainda oraram por nós. Quando eu conheci, eu morava em outro país, eu conheci ela numa das vindas que eu vim ao Brasil. Nós namoramos, nós noivamos e casamos em 6 meses, sem se conhecer, só tem adulto aqui, né? Sexualmente um ao outro, nem beijo nós demos. Para não ser mentiroso, né? No primeiro mês ainda deu umas bitocas nela, depois acabou. Só fomos nos conhecer na lua de mel, amém? Eu até brinco que depois eu tirei o atraso, tá? Mas 6 meses, cumprindo o princípio da bênção dos pais, da bênção dos pastores, sacerdotal, casamos debaixo de bênção. Nós temos uma filha Radassa, de 11 anos. Ela não foi um acidente, ela foi projetada. Nós planejamos a Radassa. Outro algo, antes de entrar no segundo fundamento, né, que nós vamos ver aqui, que é a união. Outro ato importante que eu e minha esposa fizemos foi consagrar nossa filha já no ventre. Quando nós soubemos que ela estava grávida, já impomos a mão e já consagramos ali.
É muito importante esses atos, irmãos. Isso é muito importante. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês como experiência de pastor mesmo que eu tenho. Como eu tenho visto, não sei se eu tenho liberdade para falar isso, mas eu vou falar com amor e com cuidado. Como eu tenho visto assim, pessoas homossexuais de ambos os sexos, quando você vai ver, essa pessoa, ou ela foi abusada sexualmente quando criança, ou foi rejeitada pelos pais. Às vezes o pai e a mãe desejaram vir uma menina e veio um menino. Vocês entendem? E aí tratou aquele menino no ventre dela, tratou o tempo todo como se fosse uma menina. Irmãos, eu conheci um apóstolo, eu posso falar o nome dele. O nome dele é Kleber, porque é algo bom, o apóstolo Kleber. Ele ministrando a palavra junto conosco lá. Nós estávamos no encontro com Deus, eu e minha esposa, e o testemunho dele, ele estava pregando sobre a importância da cruz. E quando ele conta o testemunho dele, ele era de uma família de 7 irmãos, e quando, parece que tinha muitos homens na família, e quando a mãe dele engravida, ela necessita que venha uma menina. Começa a pedir a Deus uma menina. E quando foi fazer a outra, mais um homem dentro de casa. Irmão, pasme você o que aconteceu com este homem. De tanto a mãe querer uma menina, o bebê, quando nasceu, já nasceu com as 2 orelhas furadas. Tamanha a importância de nós, como pais, com relação aos filhos. Por isso é que tem muita gente hoje que sofre na vida. Quando nós vamos atender as pessoas, você vai ver que elas foram rejeitadas pelos seus pais. Elas foram rejeitadas por alguém. Ou seja, quando cresce, ou às vezes até no período de gestação. E aí você tem que ensinar e fazer aquele caminho de volta. E eu estou falando de crente, irmãos. Eu não estou falando de ímpio. Estou falando de gente que convive na igreja. Gente que está cheia de trauma, cheia de problema no casamento, no relacionamento, que carregaram porque desde o início não cumpriram este fundamento. E quando casaram, outra coisa que nós temos que ver, quantas pessoas casam hoje por motivações erradas. Eu vou casar porque eu quero sair de casa. Às vezes nem gosta da pessoa. Mas eu preciso sair de casa, eu não aguento mais meu pai, eu não aguento mais minha mãe, eu preciso ter minha vida. Quantas pessoas casam hoje para ter só relacionamento sexual? Quantas pessoas casam hoje por motivações erradas? E quando você vai encarar um casamento, quando eu encontro um casal com quantos anos de casamento assim, querido, é uma raridade isso hoje em dia. Por isso que eu falei que temos que ter uma transfundação, um transfundamento do relacionamento e do casamento. Para nós entendermos esses princípios que hoje não nos acompanham. Você vê cada vez mais, pode olhar se não é isso que tem acontecido, irmão. Cada vez mais os héteros estão querendo se separar, não estão querendo casar, e cada vez mais os homossexuais estão querendo casar. A sociedade está de cabeça para baixo. Por que isso? Por que isso, gente? Por falta de que isso? Porque por falta de princípios de cumprimento do casamento. Na hora que vai casar, casa-se de qualquer jeito. Vamos juntar os trapos, aí inventa amigado de fé, casado. Aí não é, irmão. Deus não abençoa aquilo que é contra a palavra dele. Amém? Então, o primeiro e o principal, quando a gente pula muitos de nós já pulamos, não é o meu caso, né? Às vezes nós vamos ter que fazer o caminho de volta. Eu não sei vocês aqui, não estou querendo ensinar vocês o que fazer aqui, que vocês têm um pastor, mas lá, gente, quando chega lá, você foi abençoada, não, casei porque... Então você tem que voltar lá no seu papai, mas eu sou casado, tem filho, vai lá e pede ele para te abençoar o seu casamento. Pede ele para botar a mão se for o caso. Mas não importa se é crente, se não é crente. Ele é autoridade sobre você. Querido, deixa eu falar uma coisa aqui para você.
Com todo respeito, eu vou falar que eu estou na casa dos outros. Mas nenhuma autoridade pastoral é maior do que um pai de uma mãe. Pode ter certeza disso. Se o pai e a mãe abençoar, está abençoado. Está abençoado. Agora, se ele falar que não, você já viu como é que mãe, normalmente a mãe tem um olho cirúrgico para falar, essa aí não, meu filho, essa não, minha filha. E a pessoa insiste com aquilo. E eu não estou falando de mãe crente. Mãe crente é pior ainda, mais rigoroso ainda. Quando ela fala que não, aí a pessoa vai, não, eu vou casar, casa. Aí dá com os burros na água. Aí bota a culpa na mulher, bota a culpa no marido, mas na verdade foi o quê? Desonra. Desonrou pai e mãe. Olha o que a Bíblia diz. Eu estou com dificuldade aqui, irmão, porque o meu mouse deu problema. Tenha só um pouquinho de paciência. Olha o que a Bíblia diz. Efésios 6, 4. Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenha longas vidas sobre a terra. Você quer viver bem na terra? Você quer ser próspero na terra? Não desonre seus pais. Você quer ter longa vida? Você vê muitos jovens hoje, muitas pessoas que estão morrendo cedo hoje. Está aqui, ó. Porque desonram seus pais. É a Bíblia, não tem jeito. Não tem jeito. Você quer ir bem na vida? Está aqui. Para que se vá bem na vida, não desonrar os seus pais. Parece até um paradoxo, parece até algo assim que eu estou falando que nós não temos que carregar os nossos pais no nosso relacionamento, no nosso casamento, e ao mesmo tempo eu estou falando de honrar eles. Por isso que eu estou falando. Deixar pai e mãe tem que ser debaixo de honra. Toda emancipação tem que ser debaixo de honra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Primeiro mandamento é cumprir o deixar. Cumprir o deixar. Deixar debaixo de honra. Muitas pessoas se casam, mas não deixam esse convívio. Eu não estou falando, irmãos, que às vezes o pai e a mãe têm que nos ajudar. Não é isso. Por favor, não me interprete mal. Eu mesmo já houve um período da minha vida que eu passei dificuldade, uns 6 meses mais ou menos. A minha esposa que me ajudou muito, meu sogro e minha sogra me ajudaram muito. Não vamos ser tão radical, mas eu estou falando daquilo que torna-se dependência. Dependência. Amém? Segundo mandamento é unir-se. Apegar-se, que diz assim, ó. Vamos voltar lá. Que diz assim, ó. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher e apegar-se a ela, e ambos serão uma só carne. Aí sim vem a união do casamento. Aí sim vem a unidade do casamento. Unir-se a ela. Ter realmente, de fato e de verdade, a unidade no casamento e no relacionamento. Então, o primeiro mandamento é deixar. O segundo é unir. União no relacionamento é um caminho a ser alcançado e conquistado. A convivência de um casamento é muito difícil, é um desafio muito grande. Existe muito esforço, muita renúncia. Casamento não é para menino, não é para frouxo, não é para covarde, mas para tratar o nosso caráter. Casamento é para tratar o nosso caráter. Você quer conhecer o caráter de Deus? Casa. Porque você vai entender a natureza de Deus. Porque Deus
é família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Homem que não casa, exceto aqueles eunucos, desculpa eu falar assim, aqueles que realmente não têm um chamado, são covardes. Casamento vai transformar o nosso caráter. Um vai ajudar o outro. Quando eu começo a olhar para minha esposa e para mim, nós somos pessoas completamente diferentes um do outro. Imagina duas pessoas debaixo de um teto 24 horas o tempo todo junto. É para transformar caráter. É para transformar o caráter. Quando eu olho para minha esposa, ela é mais agitada, ela cobra mais, eu já sou aquele cara meio, vou falar por mim, ela que pode falar depois, meio zen, sabe o que é zen, irmão? Meio tranquilo, maluco beleza, vamos dizer assim, para mim está tudo bem. Ela tem uma palavra que o Maurício e a Tati conhecem, lá na igreja, que é Shibinai, tudo é Shibinai. Então, quando ela está agitada, Shibinai, irmão, vamos lá, Shibinai. Ela toma um corte, uma fechada no trânsito, ao invés dela, Shibinai, ela é desse jeito, e eu sou esse cara tranquilão. Então, um vai ajudando o outro, entende? Um vai moldando o outro. Não queira você mudar a pessoa, queira você mudar primeiro. Não tenta querer, você vai acabar batendo com burros na água, você querer mudar o seu cônjuge, mudar a sua mulher, mudar o seu marido. Não tem jeito. Ela tem um jeito de falar diferente. Eu falo, amor, tem um jeitinho para falar. Você, é meu jeito, você não sabe o que é meu jeito. Eu falei, já sei, mas vamos repetir. Fala de novo. Respira. Eu já sou um cara, né? Às vezes assim, mais devagar. Então, quando você vai ver o produto final, irmãos, é um tratando o outro, é um cuidando do outro, é a união um do outro. Isso é lindo. Você quer conhecer a natureza de Deus? Casa, irmão. Casa. É bom o casamento. Quem falou que é mau o casamento foi o diabo. Foi o diabo que falou que o casamento não presta. Casamento presta sim. Eu não sei se você está aqui, se você está frustrado, se vai casar, se não casou. Mas casamento faz bem para o ser humano. Casamento cumpre o propósito do ser humano. Imagina se ninguém casasse. Imagina. Por isso que a importância do casamento, irmãos. A unidade em todos os sentidos, transparência em todos os sentidos, compartilhar senhas em tudo, entre o casal não pode ter segredo, não pode ter divisão. A palavra eu, minha, eu, meu e minha no casamento não existe, tudo é nosso. Não tem esse negócio, irmão. Imagina se eu pego o meu celular aqui e falo para minha esposa, não mexe no meu celular não mexe nele não entra aqui não. Vai gerar o quê? Uma desconfiança, aí já quebrou, já acabou. Lá todo mundo tem a senha, eu dela meu, da minha filha, todo mundo tem. Ninguém tem que esconder nada de ninguém. O dinheiro que tem na nossa conta é um só. Um vê o do outro, não tem esse negócio não. Aliás, é ela que vê, eu deixei para ela ver essas coisas, não é nem eu, querido. Não tem esse negócio de divisão, não. Tem que ser tudo junto. Na hora do sexo não é tudo junto? Por que depois é separado? Não pode ter. Meu e minha não vale, querido. Entenda isso. Mas se eu casar... Então, irmão, pensa com quem você vai casar primeiro. Se está casado, já era. Não tem separação, não tem divórcio. Acabou. Você tem que lutar pelo seu cônjuge o tempo todo. Não pode haver divisão de jeito nenhum. A unidade do casal, isso faz bem para a sociedade. Irmãos, posso dizer uma coisa para vocês antes de entrar no terceiro? Eu gosto tanto de falar nesse assunto, mas eu já vou acabar. Sabe qual é o grande problema da sociedade hoje? O grande problema da sociedade hoje são duas coisas. Mas eu vou só em uma, que é a principal. A falta de uma paternidade no lar. Esse é o primeiro e principal problema da sociedade. Depois você vai ver falta de perdão no lar. Depois você vai ver desonra dos filhos. Mas o primeiro aspecto que falta é um
pai dentro de casa. Como um pai dentro de casa, ele faz falta. Irmão, não me olhe achando que eu estou querendo dizer sobre machismo. Não é isso. Mas um homem presente dentro de casa, ele faz muita falta. O homem, o pai, ele não tem que fazer, embora a gente faça, mas ele não tem que fazer com que o filho seja feliz. Ele tem que dar destino ao filho. É o pai que dá destino ao filho. A mãe educa, etc. e tal, mas é o pai que vai lá e dá destino ao filho. Quando você vê o mal da sociedade hoje, é a falta de um pai, a falta de paternidade. Gente. Pode procurar. A maioria dos problemas, quando você vai ver, a pessoa não teve um pai presente, uma mãe presente. Ou seja, o principal problema hoje é uma família disfuncional, principalmente quando não tem o pai. Você pega essas pessoas, irmãos, que não se sujeitam, não se submetem, não aceita disciplina, não aceita correção, não aceita confronto, quando você vai ver, ela não teve um pai que puxasse a orelha dela. Ela não teve um pai que educasse ela ali. Eu fui educado assim, embora meus pais não forem evangélicos, eles faleceram evangélicos antes do tempo, mas minha família era funcional. Eu não estou falando de fé, de religião, estou falando de uma família funcional. Meu pai era presente conosco o tempo todo. Então, o principal problema hoje da sociedade é o quê? Falta de paternidade. Tem mulheres órfãos de maridos vivos. Tem filhos órfãos de pai vivos. Nenhum presente, querido. Eu não quero trazer peso para ninguém, amém? Mas nenhum presente substitui a presença. Nenhum presente substitui a presença. Nenhum deles substitui a presença. A falta de um pai, a falta de um governo, a falta de um sacerdote dentro de casa gera disfuncionalidade na sociedade em geral. Pode ter certeza, quando você vai procurar por que está dando problema, faltou um pai, faltou uma mãe, mas principalmente um pai. Uma pessoa, por isso que nós, quando vamos casar, nós temos que deixar o nosso antigo lar, vou sempre falar nisso, debaixo de honra. Uma emancipação debaixo de honra. Portanto, irmão, não pode ter divisão dentro de casa, dentro do lar, é meu, é minha, é meu carro, é minha casa, é meu. Não, é tudo uma coisa só. Tudo meu, por exemplo, eu já falei com a minha esposa, assim, que Deus me dá como bens, eu coloco tudo em nome dela, não quero nem saber. Eu não estou preocupado com isso. É nosso, a gente sabe, mas eu não tenho preocupação com isso. Querido, não pode haver divisão. Amém? Quantos estão entendendo isso aqui, querido? Até porque a palavra diz, um reino dividido não subsiste, querido. Se há divisão, não tem crescimento, não tem união, não tem unidade. Lá em casa, olha, depois que eu resolvi parar de trabalhar, não por decisão minha, mas o Espírito Santo me tirou do trabalho, porque o ministério lá está crescendo, está precisando da minha presença, porque eu era como alguém aqui que só vivia viajando, eu não parava, os irmãos sabem disso, eu viaja para cá, viaja para lá, viaja para outros países, vivia viajando, aí eu estava com 132 quilos, tanto viajar, ficar em hotel, engordei demais, graças a Deus estou diminuindo o meu peso, e o Espírito Santo falou, sai, e me tirou. Depois de 2 anos, depois de muita oração, jejum, conselho, e principalmente em concordância com a minha esposa, na verdade foi ela que pediu, insistiu para eu parar de trabalhar, porque a gente tem uma filha, imagina minha filha crescendo sem o pai. Sabe que uma das minhas alegrias que eu tenho hoje, quando eu estou em casa de manhã, que eu tenho esse privilégio, você não tem ainda não, é de levar minha filha para a escola, é ir nas reuniões da minha filha, é buscar ela na escola, é ver ela fazer a mochila doida, né? A mochila maluca, agora está na... É fazer os trabalhos, é ensinar inglês para ela, é estar junto. Irmão, isso não tem preço. Não tem preço, querido. Não é só pagar a conta. Não é só dar presente, embora isso seja importante. Mas o presente não substitui a presença, por maior que seja, meu irmão. Jamais vai substituir a presença. Vocês conseguem entender?
E aí eu decidi ficar em casa. Eu falei, vai dar ruim, porque homem em casa vira o Jaquê. Conhece o Jaquê? Conhece? Jaque está aí. Jaque está aí. Graças a, graças a Deus eu tenho um sogro que é marceneiro, então eu não sou tão Jaquê não. Qualquer coisa minha esposa chama meu sogro. Até porque eu assim, desculpa abrir meu coração, mas eu não aprendi muito, fazer muita coisa do lar. Estou aprendendo agora. Até usar uma furadeira, eu sou todo enrolado, eu estou melhorando, irmão. Estou melhorando mesmo. Eu parei em casa agora, mas por que eu estou falando isso? Até quando nós vamos tomar café da manhã, a gente ora, eu e minha esposa, e na hora do almoço, sempre que possível, ela faz uma comida fresquinha. Às vezes, o que você quer comer? Às vezes faz outra comida para minha esposa. Eu estou tendo esse privilégio hoje, que eu estou em casa. Eu sei que muitos homens trabalham, mas isso não substitui. Essa minha presença hoje não substitui a minha ausência. Perdão. Essa minha presença hoje é algo mais lindo que eu tenho na minha vida. Porque quando eu vivia viajando para cima e para baixo, eu não tinha essa qualidade de vida que eu tenho hoje. Fora as responsabilidades que quem trabalha sabe aqui, que quem trabalha sabe que tem. E hoje eu não troco isso. Outro dia eu estava falando com a minha esposa assim, poxa, amor, estou me batendo uma nostalgia de viajar, a grana está curta, poxa, estou sentindo falta de aeroporto, de hotel. Aí ela, pode parar, pode parar. Então, quando você tem uma esposa que fecha contigo, é algo melhor. E outra, irmãos, a gente, como aqui, nós somos uma igreja, não é só de pregação da palavra, a gente é de ensino da palavra. A gente é de apacento da palavra, não é prega e vai embora, não. É senta aqui, vamos conversar, vamos bater um papo. Eu troco, irmão, diante do Senhor. Pergunta a minha esposa se eu não falo. Eu troco um púlpito por uma mesa. A mesa, para mim, é libertador. Púlpito eu faço crente, mesa eu faço discípulo. É olhando olho no olho, na cara, que nós fazemos discípulos. Você vê Jesus fazendo discípulos sempre na mesa, sempre nas casas, sempre sentado, ensinando, porque é uma grande diferença. Falta o último ainda, né? Estou preocupado que eu não tenho a hora. Há uma grande diferença de pregar a palavra de Deus e de ensinar a palavra de Deus. Quando eu prego a palavra de Deus, eu estou falando do amor de Jesus para você. Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus quer te salvar. Isso é pregar a palavra. Você vai prosperar. Oh, glória! Amém? Eu estou pregando a palavra. Mas quando eu ensino a palavra, aí é que complica as coisas. Quando eu vou ensinar a palavra, ó, deixa eu te falar, essa mulher que está contigo não é tua. Esse marido que está contigo não é teu. Esse produto que você roubou, você tem que devolver. Se você tem mágoa, você tem que perdoar. Você pegou dinheiro emprestado com alguém, sujou o nome de alguém? Sim, então você tem que limpar, você tem que fazer o caminho de volta. Isso é ensinar a palavra. Aí não vem aquela multidão? Daqui a pouco vai diminuindo. É ou não é? Como diz, com todo respeito, o Bicho Macedo, sim ou não? Não é assim que ele fala? Sim ou não? Aí vem com aquela alegria, daqui a pouco, senta a mesa aí, vamos conversar. Aí você senta com um casal para conversar, para ensinar a palavra, você vai ver que o cara não é homem dentro de casa. Aí você vai ver com a mulher não é aquela mulher que deveria ser dentro de casa. Irmão, uma das coisas que eu aprendi nessa escola EIFOL foi, o que é um demônio? É um anjo fora do lugar, é ou não é? É um anjo fora do lugar. Então, quando você pega papéis invertidos em uma casa, tem um espírito ali. Você pega com todo respeito, eu não sou machista, minha mulher está ali. Você pega uma mulher que ela anda com apito dentro de casa, mandando o marido para cima e para baixo. Aí você pega um homem que é banana, deixa a mulher fazer o que quer. O homem é a mulher que trabalha, é o homem que fica em casa cuidando das coisas. Eu não estou falando aqueles que já são aposentados. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Foi aqueles que estão aposentados. Hoje mesmo, minha esposa estava com curadas para curar lá em casa, na varanda lá de casa, e eu estava lá atrás, né? Aí toda hora uma ia no banheiro lá atrás, me via lavando louça, me via fazendo comida. Eu sou aposentado, estava ajudando.
Quando ela terminou, já era meio-dia e pouco, o rango já estava pronto, a louça já estava lavada. Para ajuda não tem problema. Mas quando é inversão de valor, irmão, não sei se eu posso falar aqui eu não vejo isso. Aqui eu vejo muita gente passeando com cachorrinho, né? Como tem cachorro aqui, né? É ou não é? Mas aqui, eu posso falar que aqui não tem. Irmão, deixa eu falar. Mulher, isso é para você, mulher. Vocês já são casados. Ficar um homem com um passarinho na gaiola, sai fora, irmão. Estou falando sério. Já é um sinal que não é chegada ao trabalho. De verdade. Tem exceções? Tem. Você vê homem que gosta muito de passarinho, sai fora. Eu estou falando, olha, é de Deus que eu estou falando para vocês. Amém? Então, assim, porque falta homem dentro de casa. Falta homem no lar. Falta homem para poder, não estou falando homem sexo, não, eu estou falando homem de responsabilidade, homem que protege a mulher, homem que guarda a mulher, homem que faz com que a mulher se sinta amada, homem que compreenda a mulher. Está faltando, quando o bicho está pegando, é ele que tem que resolver. Não é a mulher que tem que resolver. Eu sei que a sociedade hoje está dividida, ela cobra que a mulher trabalhe, se tiver que trabalhar, trabalha. Não estou falando, não estou dizendo que é errado, mas sempre será a responsabilidade do homem. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Todo divórcio tem um culpado, não tem? Como diz o bispo Macedo, sim ou não? Sempre terá um culpado, mas o responsável sempre vai ser o homem. Alguma coisa ele falhou. Algo ele falhou. Aliás, só falando de divórcio aqui, não está no contexto aqui, já tenho 20 minutos. Não está no contexto aqui, mas pior do que o divórcio é uma palavrinha chamada repúdio. O repúdio vem antes do divórcio. O divórcio acontece por causa do repúdio. E que Deus não, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, mas Deus condena o repúdio, irmão. Tem muita gente que não é divorciada, mas vive repudiando seu cônjuge. Não tem relação sexual, dorme em quarto separado, mas está no altar pregando, está na igreja. Eu sempre tem uma frase que eu falo: quando o cônjuge não dorme com seu cônjuge, tem quem durma, que é o inimigo. Eu briguei, eu discuti, discutiu. Eu não tenho briga com a minha esposa. Às vezes a gente tem um desacordo. Briga a gente não briga, não. Tem desacordo às vezes. Pouquinha coisa também. Mas não durma fora da sua cama. Aconteça o que acontecer. O cônjuge que não dorme com o seu cônjuge, tem quem durma, que é o inimigo. E tem outros homens bobão também, que quando briga, eu vou para casa da minha mãe. Dá vontade de dar um tapa, não dá? Dá ou não dá? Vamos para casa da mamãe. Vamos para casa da mamãe. É ou não é? Seja homem, rapaz. Casa da mamãe. Tem gente que... Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Também não está no script aqui, não. Tem mãe hoje que é tão agarrada com o filho que até hoje tem um cordão umbilical guardado na gaveta. Aquilo fede, é feio, é nojento, mas está lá guardado. Você sabia que isso é uma legalidade para o inimigo? Você sabia disso? Eu estou brincando, mas é sério. Tudo aquilo que te leva uma ligação, você tem que pegar e jogar fora, irmão. Quando nós fazemos ato profético na nossa igreja, com pessoas que viveram em adultério, com pessoas que viveram... Eu estou falando de pessoas que casaram, que eram casadas e que são casadas, mas cometeram os adultérios, que querem viver uma vida feliz. A gente chama para pegar tudo aquilo que traz a legalidade para o inimigo, botar no altar para a gente orar e fazer renúncia e jogar fora. É foto, é objeto, principalmente no nosso encontro com Deus, quando nós temos lá. E tem gente que tem essas coisas guardadas, tem gente que tem a chupeta com a fraldinha, desde criança está lá guardado. Isso é legalidade, joga isso fora. Desculpa, irmão. Joga isso fora, para que você quer isso? Libera esse filho, libera essa filha. E aí não cresce, fica sempre ali, acaba não crescendo. Amém? Glória a Deus. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Glória a Deus.
Estou vendo ninguém dormindo ainda. E aí o último, irmão. Eu quero que vocês entendam. Que é, oh Jesus. É a entrega. O último é esse aqui. É a entrega. Antes de eu falar da entrega, o último fundamento, que é a entrega, que diz assim: entrega sem reservas, esforço total, ou seja, o pertencimento. É a entrega, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente casa, nós já fomos lá no deixar debaixo de honra, amém? Glória a Deus. Fomos lá no unir. Agora é a entrega. Não adianta eu casar se eu não me entrego para o meu cônjuge. Não adianta. Tem que ter entrega total. Não tem jeito. Eu sei que a gente está aqui entre adultos, mas lembra dessa entrega na nossa lua de mel. Se não vem entrega, irmão, não tem. Nós estamos nus, não tem mais nada, absolutamente nada que faça ter vergonha um do outro. Nós estamos nus, somos casados, acabou. Tem que ser entrega total e sem reserva, porque casamento, irmãos, casamento não é, como eu disse, não é para frouxo. Casamento não é para menino. Casamento é para realmente quem quer pegar responsabilidade e se parecer com Deus. A Bíblia diz assim, ó, e ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Significa o quê? Uma só carne. Estavam nus, intimidade entre o casal. Querido, me permita falar aqui. Posso falar? Vocês já ouviram aquela frase assim? Estamos entre casais, eu posso falar nus. Entre quatro paredes vale tudo. Já ouviram falar isso? Essa frase quem falou foi o diabo, não foi Deus. Deus falou que o leito é sem mácula. O leito é sem mácula. Nós estamos aqui num encontro, num jantar de casais. O diabo criou a frase: entre quatro paredes vale tudo. Não é assim, querido. O nosso leito é sem mácula. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas você é adulto para entender o que eu estou falando. Talvez, quem saiba, um dia nós temos aqui a conferência O Caráter da Noiva, com diversos temas importantes sobre perdão, purificação, relacionamento conjugal. Se um dia o Espírito Santo trouxer a proximidade entre essa igreja, a gente pode passar um dia aqui, ser mais profundo, pisar no acelerador mesmo e falar a verdade aqui para os irmãos que precisam ouvir, para serem libertos, irmão. Em nome de Jesus, nós precisamos entender que o tripé do casamento é sexo, financeiro e comunicação. Esse tripé não pode falhar. Amém? Sexo eu posso falar. Você não pode fazer o que quer com o corpo do seu cônjuge, porque o corpo é templo do Espírito Santo, mas a partir dali você precisa entender isso, respeitando os momentos, né, da TPM, da menstruação, respeitando também os homens que às vezes estão cansados do trabalho. Fora disso, irmão, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Eu estava dando uma palestra sobre casais lá na igreja, o irmão falou assim: pastor, sem graça, mas a gente não pode nem invadir o Mar Vermelho, não?
Eu falei, irmão, o mar vermelho é o período que a mulher está se limpando. Nem debaixo do chuveiro, pastor? Eu falei, não. Não, irmão. É o período que a mulher está se limpando, varão. Deixa de ser fominha e tarado. Então a gente precisa ensinar essas coisas para as pessoas. Que as pessoas às vezes não entendem. Às vezes não é falta da pessoa querer, é falta de não ter sido ensinado correto a essas pessoas. Vocês conseguem entender, irmãos? Como é que hoje, o que falta hoje é o quê? É o conhecimento, é o ensino da palavra de Deus. Não é a pregação da palavra. Com essa internet que se tem aí, com esses pregadores de banquinho que tem aí, a gente está escutando palavra de tudo que é jeito, irmãos. Ai de nós se não cuidarmos da nossa vida, porque o que eu e você temos de mais precioso está aí dentro de você, que é a sua alma. Amém? E aí, casamento não é para ser feliz, mas é para santificar. Casamento é para entender a natureza de Deus. Casamento, irmãos, é independência ou morte. Cara, não é fácil você viver, para finalizar, não é fácil você viver um casamento realmente debaixo, como eu falei no início, debaixo do mesmo teto, com uma pessoa 24 horas, com temperamentos completamente diferentes. Amém? E aí, lá no ministério, quando eu falo assim, para terminar, todo mundo fala assim, né? Para terminar. Obrigado. Aí diz assim, ó, vocês já estão careca de saber, diz assim, ó, Efésios 5, 23, vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com água, da água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, sem ruga, semelhantemente santo e irrepreensível. Assim deve o marido amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Amém? Portanto, irmãos, vocês já sabem, o papel do homem é dar vida pela sua esposa. Algo é tão tremendo. E o papel da mulher é ser submissa ao seu marido. Posso explicar isso um pouquinho? Né? Melhor um pouquinho? Que isso é muito complicado, né? Para as pessoas entenderem, de falar de submissão da mulher. Deus é tão sábio, tão poderoso, tão inteligente, que Ele não mandou a mulher amar o marido. Ele mandou ela ser submissa. Pensa coisa difícil uma mulher ser submissa ao marido. É ou não é? Mas quando você entende que submissão é estar debaixo de uma missão, não é submissão de escravo, mas a mulher é o alicerce da casa. Ela é o alicerce. A mulher, ela é o arco e o homem é a flecha. É a mulher que vai dar o destino para o marido. Eu sempre falo, é a mulher que dá a prosperidade no marido. Por quê? O homem, mas ela que dá o fruto. Precisamos entender porque a mulher, ela é submissa ao marido, porque ela está debaixo de uma missão. Não é porque ela é escrava. Então Deus mandou que ela fosse submissa, ela não mandou ela amar.
deixar, unir, se entregar, começar pelo deixar, as coisas começam a ficar, eu diria que menos difíceis, não mais fáceis. Porque enquanto nós estivermos vivos, casados, nós vamos ter diferenças um do outro, né? Vamos ter diferenças. Mas é essas diferenças, eu coloquei, querido, com todo respeito, nada supera o que a Bíblia ensina, amém? Mas eu coloquei nesse meu livro aqui, Honrando os Inimigos, como esses caras não sabem, são importantes para fazer a gente crescer. No casamento, né, até o Cláudio Duarte fala, não são inimigos, são adversários. E é verdade. Às vezes a gente quer uma coisa, a mulher quer outra coisa, às vezes eu morro para fazer a vontade dela e ela morre para fazer a minha vontade. Por exemplo, eu não gosto, como a maioria dos homens, não gosta de ir ao shopping por 2 motivos, né? Primeiro que eu acho chato, segundo que gasta dinheiro para chuchu lá. Não é. Mas às vezes ela e minha filha querem ir ao shopping, eu fico igual um velho lá sentado no banco, né? E ela vai brincar lá. É ou não? Mas eu vou. Sento, vai andar. Fica à vontade. Gasta o cartão aí, gasta o cartão. É a gente renunciar. Casamento, gente, é nós se despirmos de nós mesmos, é renunciarmos à nossa vontade para fazer a vontade do outro. Não é para a gente ser feliz. Casamento é para nós sermos santificados. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e orar, querido, porque a hora já é passada, já é avançada. 9h30. Eu não sei como é que vocês fazem o fechamento aqui, mas eu queria chamar minha esposa aqui para nós orarmos pelos casais. Pode ficar aí onde vocês quiserem.